Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação. Artigo 1º. Fica instituído o regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias, em caráter opcional e irretratável enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações do incorporador junto aos adquirentes dos imóveis que compõem a incorporação. Artigo 2º. A opção pelo regime especial de tributação de que trata o artigo 1º será efetivada quando atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1º. Entrega do termo de opção ao regime especial de tributação na unidade competente da Secretaria da Receita Federal, conforme regulamentação a ser estabelecida, Inciso 2º. Afetação do terreno e das accessões objeto da incorporação imobiliária, conforme disposto nos artigos 31-A a 31-I, da Lei nº 4.591. De 16 de dezembro de 1964. Artigo 3º. O terreno e as accessões objeto da incorporação imobiliária sujeitas ao regime especial de tributação, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, não responderão por dívidas tributárias da incorporadora relativas ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. CSLL. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social. COFINS e a contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público. PIS, PASEP, exceto aquelas calculadas na forma do artigo 4º sobre as receitas auferidas no âmbito da respectiva incorporação. Parágrafo único. O patrimônio da incorporadora responderá pelas dívidas tributárias da incorporação afetada. Artigo 4º. Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento equivalente a 4% da receita mensal recebida, o qual corresponderá ao pagamento mensal unificado do seguinte imposto e contribuições. Inciso 1º. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. IRPJ. Inciso 2º. Contribuição para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público. PIS/PASEP. Inciso 3º. Contribuição social sobre o lucro líquido. CSLL. Inciso 4º. Contribuição para financiamento da Seguridade Social. COFINS. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, considera-se receita mensal a totalidade das receitas auferidas pela incorporadora na venda das unidades imobiliárias que compõem a incorporação, bem como as receitas financeiras e variações monetárias decorrentes desta operação. Parágrafo 2º. O pagamento dos tributos e contribuições na forma do disposto no caput deste artigo será considerado definitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à compensação com o que for apurado pela incorporadora. Parágrafo 3º. As receitas, custos e despesas próprios da incorporação sujeita à tributação na forma deste artigo não deverão ser computados na apuração das bases de cálculo dos tributos e contribuições de que trata o caput deste artigo devidos pela incorporadora em virtude de suas outras atividades empresariais, inclusive incorporações não afetadas. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, os custos e despesas indiretos pagos pela incorporadora no mês serão apropriados a cada incorporação na mesma proporção representada pelos custos diretos próprios da incorporação, em relação ao custo direto total da incorporadora, assim entendido como a soma de todos os custos diretos de todas as incorporações e de outras atividades exercidas pela incorporadora. Parágrafo 5º. A opção pelo regime especial de tributação obriga o contribuinte a fazer o recolhimento dos tributos, na forma do caput deste artigo, a partir do mês da opção.
Parágrafo 6º. Até 31 de dezembro de 2018, para os projetos de incorporação de imóveis residenciais de interesse social, cuja construção tenha sido iniciada ou contratada a partir de 31 de março de 2009, o percentual correspondente ao pagamento unificado dos tributos de que trata o caput será equivalente a 1% da receita mensal recebida. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto no parágrafo 6º, consideram-se projetos de incorporação de imóveis de interesse social destinados à construção de unidades residenciais de valor de até R$ 100.000 no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, de que trata a Lei nº 1.977, de 7 de julho de 2009. Parágrafo 8º. As condições para a utilização do benefício de que trata o parágrafo 6º serão definidas em regulamento. Artigo 5º. O pagamento unificado de impostos e contribuições efetuado na forma do artigo 4º deverá ser feito até o 20º dia do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, a incorporadora deverá utilizar, no documento de arrecadação de receitas federais, DARF, o número específico de inscrição da incorporação no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, CNPJ e Código de Arrecadação próprio. Artigo 6º. Os créditos tributários devidos pela incorporadora na forma do disposto no artigo 4º não poderão ser objeto de parcelamento. Artigo 7º. O incorporador fica obrigado a manter escrituração contábil segregada para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação. Artigo 8º. Para fins de repartição de receita tributária e do disposto no parágrafo 2º do artigo 4º, o percentual de 4% de que trata o caput do artigo 4º será considerado. Inciso 1º. 1,71% como COFINS. Inciso 2º. 0,37% como contribuição para o PIS/PASEP. Inciso 3º. 1,26% como IRPJ-E. Inciso 4º. 0,66% como CSLL. Parágrafo único. O percentual de 1% de que trata o parágrafo 6º do artigo 4º será considerado para os fins do caput. Inciso 1º. 0,44% como COFINS. Inciso 2º. 0,09% como contribuição para o PIS/PASEP. Inciso 3º. 0,31% como IRPJ-E. Inciso 4º. 0,16% como CSLL. Artigo 9º. Perde eficácia a deliberação pela continuação da obra a que se refere o parágrafo 1º do artigo 31-F da Lei nº 4.591, de 1964, bem como os efeitos do regime de afetação instituídos por esta lei, caso não se verifique o pagamento das obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da decretação da falência, ou insolvência do incorporador, as quais deverão ser pagas pelos adquirentes em até um ano daquela deliberação, ou até a data da concessão do habite-se, se esta ocorrer em prazo inferior. Artigo 10. O disposto no artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158/35, de 24 de agosto de 2001, não se aplica ao patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias definido pela Lei nº 4.591, de 1964. Artigo 11. Revogado,